Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar um dos conteúdos fundamentais da matemática que costuma aparecer em provas da Escola de Sargentos das Armas, que é o tema Noções de Conjuntos. Para começar, precisamos entender o que é um conjunto. Em matemática, um conjunto é uma coleção de elementos. Esses elementos podem ser números, letras, objetos ou qualquer item que possamos identificar de forma clara. Normalmente representamos conjuntos utilizando letras maiúsculas do alfabeto, como A, B ou C. Existem algumas formas de representar um conjunto. A primeira é a representação por extensão, onde listamos todos os elementos do conjunto entre chaves. Por exemplo, o conjunto A formado pelos números 1, 2 e 3 pode ser representado assim: A igual abre chave 1, 2, 3 fecha chave. Outra forma é a representação por compreensão. Nesse caso, descrevemos a propriedade que os elementos do conjunto possuem. Por exemplo, podemos representar o conjunto dos números naturais menores que 5 dizendo que A é o conjunto dos números naturais x tais que x é menor que 5. Agora vamos falar sobre subconjuntos. Dizemos que um conjunto B é subconjunto de um conjunto A quando todos os elementos de B também pertencem a. Em outras palavras, nenhum elemento de B está fora de A. Utilizamos a notação B está contido em A para indicar essa relação. Por exemplo, considere o conjunto A igual abre chave 1, 2, 3, 4 fecha chave. Se tivermos o conjunto B igual abre chave 1, 2 fecha chave, podemos dizer que B é subconjunto de A, porque todos os elementos de B também estão em A. Outro conceito importante é o conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Ele é representado pelo símbolo de conjunto vazio ou simplesmente por duas chaves sem elementos dentro. Apesar de não ter elementos, o conjunto vazio é considerado subconjunto de qualquer conjunto. Também precisamos entender o conceito de conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que contém todos os elementos considerados em determinado contexto ou problema. Geralmente ele é representado pela letra U. Todos os outros conjuntos que aparecem no exercício fazem parte desse conjunto universo. Agora vamos estudar as operações entre conjuntos. A primeira operação é a união. A união entre dois conjuntos reúne todos os elementos que pertencem ao primeiro conjunto ou ao segundo conjunto. Se um elemento aparece nos dois conjuntos, ele é listado apenas uma vez no resultado. Por exemplo, se o conjunto é formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B é formado pelos elementos 3, 4 e 5, a união de A com B será o conjunto formado por 1, 2, 3, 4 e 5. A próxima operação é a interseção. A interseção entre dois conjuntos reúne apenas os elementos que aparecem simultaneamente nos dois conjuntos. Ou seja, são os elementos comuns. Utilizando o mesmo exemplo anterior, o conjunto A possui 1, 2 e 3, e o conjunto B possui 3, 4 e 5. O único elemento que aparece nos dois conjuntos é o número 3. Portanto, a interseção entre A e B é o conjunto formado apenas pelo elemento 3. Outra operação importante é a diferença entre conjuntos. A diferença entre A e B corresponde aos elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Se A possui os elementos 1, 2 e 3 e B possui 3, 4 e 5, então a diferença de A menos B será o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, porque esses elementos estão em A e não aparecem em B. Por fim, temos o complemento de um conjunto. O complemento de um conjunto A corresponde aos elementos que estão no conjunto universo, mas não pertencem ao conjunto A. Por exemplo, imagine que o conjunto universo seja formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Se o conjunto A possui os elementos 1, 2 e 3, então o complemento de A será o conjunto formado pelos elementos 4 e 5, pois são os elementos do universo que não pertencem a. Esses conceitos de representação de conjuntos, subconjuntos, conjunto vazio, conjunto universo e operações entre conjuntos são muito cobrados em provas de concursos militares, especialmente em questões que envolvem interpretação de diagramas de Venn e resolução de problemas com lógica de conjuntos. Por isso, é fundamental compreender bem cada uma dessas definições e praticar exercícios, pois a ESA costuma cobrar exatamente esse tipo de raciocínio matemático. Vamos começar pelos conjuntos numéricos. Os números naturais, que a gente representa por n, são os usados para contar.
Dependendo do autor, podem começar no 0 ou no 1. Em prova, quando não houver especificação, é comum considerar n igual de 0, 1, 2, 3. Já os números inteiros, representados por z, incluem os naturais, os negativos e o zero. Z igual, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. A principal novidade nos inteiros é o sinal, e isso altera como você pensa em soma, subtração e multiplicação. Agora vamos para as operações fundamentais. Em naturais e inteiros, as operações básicas são adição, subtração, multiplicação e divisão, mas com um detalhe importante: em n, nem sempre a subtração e a divisão ficam dentro dos naturais. Por exemplo, 3, 5 não é natural, e 7 dividido por 2 não é natural. Em z, a subtração sempre resulta em inteiro, mas a divisão ainda pode não resultar em inteiro, como 7 dividido por 2. Então, quando a questão falar em fechamento do conjunto, guarde: n é fechado para soma e multiplicação, mas não para subtração e divisão. Z é fechado para soma, subtração e multiplicação, mas não para divisão. Regras de sinal são fundamentais. Na soma e subtração de inteiros, você compara módulos. Se os sinais são iguais, soma os módulos e mantém o sinal. Se os sinais são diferentes, subtrai o menor módulo do maior e fica com o sinal do maior módulo. Exemplo: -7 mais -5, igual a -12. Exemplo: -9 mais 4 igual -5 porque 9 é maior que 4 e o sinal do 9 era negativo. Na multiplicação e divisão de inteiros, a regra é direta. Sinais iguais dão positivo e sinais diferentes dão negativo. Então, -3, -4, igual a 12, -20, divisão 5 igual a -4. Agora vamos falar de números primos, porque aqui cai muita questão. Número primo é um natural maior que um que possui exatamente dois divisores positivos, 1 e ele mesmo. Então 2, 3, 5, 7, 11 são primos. Já um não é primo, e isso é pegadinha clássica. O 2 é o único primo par, porque qualquer outro número par é múltiplo de 2, portanto, não pode ser primo. Um número natural maior que um que não é primo é chamado composto, como 4, 6, 8, 9, 10. Como identificar se um número é primo? O método mais comum é testar divisibilidade pelos primos menores ou iguais à raiz quadrada do número. Por exemplo, para verificar se 97 é primo, você testa por 2, 3, 5 e 7, porque 7 sobrescrito 2 igual a 49 e 11 sobrescrito 2 igual a 121, então basta ir até 7. Se não for divisível por nenhum deles, é primo. Isso nos leva à fatoração, que é escrever um número como produto de fatores primos. Todo natural maior que um pode ser fatorado de modo único em primos, desconsiderando a ordem. Exemplo: 360 igual 2 sobrescrito 3, 3 sobrescrito 2, 5. Esse tipo de decomposição é a ferramenta principal para MMC, MDC e número de divisores. Agora, número de divisores. Se um número n tem fatoração n igual P1, A em P2, B e P3, C, então o número de divisores positivos de n é A mais 1, B mais 1, C mais 1. Exemplo: 360 igual 2 sobrescrito 3, 3 sobrescrito 2, 5 sobrescrito 1. Então o número de divisores, 3 mais 1, 2 mais 1, 1 mais 1, igual 4 3 2 igual a 24. Esse resultado aparece muito em questões do tipo quantos divisores tem ou quantos números dividem. Se a questão pedir soma de divisores, aí já é outro tema, mas para SA o mais comum é quantidade de divisores e identificação de divisor comum. Agora vamos ao máximo divisor comum, o MDC, e ao mínimo múltiplo comum, o MMC. O MDC de dois ou mais números é o maior número que divide todos eles. O MMC é o menor número positivo que é múltiplo de todos eles. Existem duas formas principais de calcular, por fatoração em primos ou pelo algoritmo de Euclides no caso do MDC. Pela fatoração, a regra é bem objetiva. Para o MDC, você pega apenas os fatores primos comuns e com o menor expoente. Para o MMC, você pega todos os fatores primos que aparecem em qualquer um dos números e com o maior expoente. Vamos fazer um exemplo. Calcule o MDC e o MMC de 60 e 84. Fatorando,
60 igual 2 sobrescrito 2, 3, 5 e 84 igual 2 sobrescrito 2, 3, 7. O MDC fica com os comuns no menor expoente, 2 sobrescrito 2, 3 igual a 12. O MMC fica com todos no maior expoente, 2 sobrescrito 2, 3, 5, 7 igual a 420. Esse exemplo é perfeito porque mostra o padrão. Existe também uma relação muito cobrada. Para dois números positivos A e B, vale A1 B igual MDC, A a B, e MMC, A a B. No exemplo, 60 84 igual a 5042 e 420 igual a 5040. Essa relação resolve muita questão mais rápido quando a banca dá o MDC e pede o MMC, ou o contrário. Agora, algoritmo de Euclides para MDC, que é muito eficiente quando os números são grandes. A ideia é MDC, A a B, igual MDC, B, resto de A por B. Você repete até o resto ser zero. Exemplo, MDC, 252, 105. Fazendo 252 dividido por 105 dá resto 42, então MDC, 252,105, igual MDC, 105,42. Agora 105 dividido por 42 dá resto 21, então MDC, 105,42, igual MDC, 42,21. Agora 42 dividido por 21 dá resto 0, então o MDC é 21. Depois que você encontra o MDC, se precisar do MMC, você usa a relação MMC igual a B, MDC, tomando cuidado com sinais se aparecer inteiro negativo. Em geral, MMC é considerado positivo. Outro ponto importante são os critérios de divisibilidade, porque ajudam na fatoração rápida e em questões de múltiplos e divisores. Por 2, o número termina em algarismo par. Por 3, a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Por 5, termina em 0 ou 5. Por 9, soma dos algarismos é múltiplo de 9. Por 10, termina em 0. Por 4, os dois últimos algarismos formam número múltiplo de 4. Por 8, os três últimos algarismos formam número múltiplo de 8. Esses critérios são extremamente úteis para decompor em primos sem perder tempo. Para fechar, vamos organizar o que você precisa guardar para SA. Naturais inteiros e suas operações, com atenção às regras de sinal. Números primos, lembrando que 1 não é primo e que 2 é o único primo par. Fatoração em primos como ferramenta central. Número de divisores com a fórmula dos expoentes mais 1. MDC como produto dos fatores comuns com menor expoente e MMC como produto de todos os fatores com maior expoente, além do algoritmo de Euclides para calcular o MDC rapidamente e a relação A1B igual MDC e MMC para duas grandezas.